0,93% nesse momento. A Vale também sobe, assim como o Bradespar. O Bradespar estava no negativo, agora está subindo. E temos ainda um movimento positivo para a Ferbasa. A Tupi, que você citou, tem uma queda também de 0,98%. Mas a gente separou uma aba aqui das maiores exportadoras dos Estados Unidos e eu tenho inclusive uma pergunta para você em relação a esse desempenho de ontem de algumas dessas empresas que estão aqui. Esse é o movimento de agora, né? A negociação nessa abertura. Mas ontem no fechamento tivemos inclusive empresa do setor frigorífico subindo ontem, né? A mesma coisa, Embraer a gente viu ao longo do dia um movimento de baixa bastante intenso, mas no fim das contas fechou perdendo abaixo de 4%. Eu queria entender na sua visão também, pegando essa experiência que você tem em relação ao mercado e às empresas que negociam e que têm essa exposição americana, se o mercado também ainda está num compasso de espera, ainda não está se desfazendo totalmente dos papéis, ainda quer entender melhor o que vai acontecer em relação a essas tarifas, como fica de fato o destino desses papéis, acaba sendo uma grande interrogação, né? Porque também tem a teoria de que a bolsa está barata e papéis também com uma teoria forte, consistentes, que tem algo importante, que podem dar um reflexo aí, um retorno importante para o investidor, continuam ali com essas mesmas características. Provavelmente quem está fazendo um movimento no curtíssimo prazo são os gestores que a gente chama de gestores ativos, no sentido assim, eu preciso superar o Ibovespa. Então ele vai olhar no curto prazo e fala assim, peraí, se eu deixar minha carteira parada, talvez eu vou perder alfa, né? Vou perder rentabilidade relativa ao Ibovespa, tá? Então acho que a preocupação agora é muito desse tipo de gestor. Tá? O gestor ele não vai querer gerar, talvez, rentabilidade, tá? Então, ou seja, é cedo para tomar uma decisão. Vou ficar vendido em índice, comprado em índice, vou comprar uma proteção. Não, ainda não. A nossa visão é, quem está fazendo esse movimento tático, como você bem colocou, né? Vamos olhar para as empresas num curtíssimo prazo, que eu preciso ter uma posição maior, que poderiam ser beneficiadas ou poderiam ser menos prejudicadas, tá? Então, assim, e empresas exportadoras, por mais que exporte para os Estados Unidos, né, usualmente não é o único destino. Você exporta também para a Ásia, para a Europa, para todas as principais regiões que consomem, né? Então vamos olhar para as proteínas. Proteínas, sim, né? O caso da Embraer, só para voltar no caso da Embraer antes, depois de volta para proteínas. O caso da Embraer é uma empresa que se beneficia de um real mais valorizado, ou seja, toda a receita dela é em dólar. Só que no caso da Embraer, grande parte dos custos, ou quase a totalidade dos custos, né? Um pouco ali de salário, enfim, é também dolarizado. Então, no net dela é relativamente parecido, né? No caso de uma proteína, não. Ela exporta grande parte, depende da empresa, né? Mas todas elas têm uma parte relevante da receita em exportação, só que grande parte dos seus custos, né, estão aqui concentradas em reais. Então, a gente tem esse gap. Então, o gestor, o investidor de curto prazo que precisa superar o Ibovespa, falar, peraí, preciso olhar para essas empresas e vou procurar me posicionar. Então, talvez essas empresas, como a gente até está vendo hoje, a Aura, outras empresas exportadoras, porque automaticamente a gente também está vendo um pouco desse efeito no câmbio, né? Impacto no dólar e o investidor está olhando para esse curto prazo, né? Olhando para o longo prazo, o investidor precisa entender o seguinte, mas espera aí, qual que é, na minha percepção, que acho que ainda não tem essa resposta, por exemplo, qual que vai ser o impacto, por exemplo, na política monetária, na inflação brasileira. Tem gente que fala que pode até trazer um efeito positivo, mas eu acho que primeiro vem um efeito negativo, né, já que a gente muda o patamar de dólar, volta ali até mais consenso ali dentro do Boletim Fox, né, e a gente vai ter uma pressão também na inflação, o que acaba adiando o início de queda de juros aqui no Brasil. Então, até tinha algumas casas, se me fala a memória, principalmente o Bradesco, começou a colocar a possibilidade de queda de juros ainda esse ano de 2025, acho que está ficando praticamente descartado com toda essa guerra comercial e o dólar voltando a se valorizar aqui em relação ao real. Nossa taxa cambial cada vez mais alta, vai prejudicando, vai adiando esse início de queda de juros. É um pouco dessa discussão que a gente precisa ter com os investidores, tá? Então, quem está fazendo movimento de curto prazo é que precisa superar o Ibovespa, precisa talvez fazer um rebalançamento. Mas como o Ibovespa ficou com uma leve queda ontem, talvez ninguém está querendo tomar um direcionamento, né, em relação a essa guerra comercial impactando aqui o Brasil.